Segurança é reforçada no STF para julgamento de Bolsonaro. Redes sociais também estão sendo monitoradas. E você vai ver também. Presença de Jair Bolsonaro no julgamento ainda é incerta. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estaria articulando projeto de anistia para ex-presidente. Terremoto deixa mais de 800 mortos no Afeganistão. E ainda, milionário pede desculpas após roubar boné de criança. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha, toda a área do entorno do Supremo Tribunal Federal já está com reforço de segurança para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acontece amanhã. Além dos locais, as redes sociais também estão sendo monitoradas. O efetivo extra de homens e viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal deve ficar de prontidão ao menos até 12 de setembro, quando o julgamento já deve ter encerrado, conforme o cronograma estipulado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma célula presencial integrada de inteligência, instalada na sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, também começou a operar. A estrutura reúne órgãos de segurança locais e nacionais que acompanham toda a movimentação presencial em Brasília e nas redes sociais. Nesta terça-feira, os arredores do tribunal passam a contar com um esquema de segurança integrado entre a Polícia Judicial Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Aglomerações que caracterizem manifestações e qualquer tipo de acampamento nas proximidades estão proibidos. Policiais farão o monitoramento de quem transita pela Praça dos Três Poderes e nas vias de acesso ao Supremo, incluindo abordagens e revista de mochilas e bolsas. Uma das preocupações maiores é com ações solitárias por parte de algum apoiador do ex-presidente. Serão feitas também varreduras diurnas e noturnas com drones de imagem térmica. O julgamento deve alterar a rotina da região central de Brasília, uma vez que mais de 3.000 pessoas se inscreveram para acompanhar o julgamento presencialmente em vagas limitadas abertas ao público. Entre jornalistas nacionais e estrangeiros, mais de 500 profissionais pediram credenciamento, mas não estão previstas interdições na esplanada dos ministérios. E apenas um dos 8 réus deve comparecer de forma presencial ao Supremo Tribunal Federal. A presença do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda é incerta. Às vésperas do julgamento da trama golpista, a presença do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, é incerta. Isso porque ele está em prisão domiciliar após descumprir restrições impostas pelo STF. Os advogados do ex-presidente recomendaram que ele não vá às sessões presencialmente, mas há quem defenda a ida ao Supremo como uma demonstração de força. Dos 8 réus, apenas o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, deve comparecer presencialmente ao Supremo Tribunal Federal para acompanhar a análise da ação penal. Eles não são obrigados a participar presencialmente, mas, de acordo com os advogados dos réus, foi indicado que eles não compareçam para evitar exposição. Eles devem acompanhar as sessões de forma remota pela televisão, incluindo o general Braga Neto, que está preso no Rio de Janeiro por tentar atrapalhar as investigações. Junto com os réus Mauro Cid, delator do processo e ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, ainda não há informações da decisão de Alexandre Ramagem, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estaria articulando a aprovação do projeto de anistia aos acusados de tentativa de golpe de Estado, o que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
O líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, afirmou que um projeto de anistia voltará a ser prioridade no partido e deve levar o tema para uma reunião de líderes amanhã. Segundo o deputado, uma das estratégias para que o projeto avance o mais rápido possível é a ajuda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que se comprometeu a conversar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para pautar o assunto na casa. Do lado do atual governo, ministros do presidente Lula acreditam que existe um acordo entre Bolsonaro e Tarcísio para as eleições do ano que vem. O ex-chefe de Estado apoiaria a candidatura de Tarcísio para a presidência em troca de um induto, que é um ato de perdão jurídico do Estado. Aliados de Bolsonaro não acreditam em um desfecho positivo no julgamento, e com Tarcísio na presidência, o nome do ex-presidente poderia ficar limpo na justiça. E o governo federal abriu uma consulta pública para avaliar a possibilidade de reduzir o limite de velocidade nas áreas urbanas do país. O objetivo é reduzir os acidentes e, claro, salvar vidas. Quem vai trazer as informações é o Fernando Jesus. Vamos conferir. A ideia do Ministério dos Transportes é encontrar soluções para reduzir o número de acidentes no trânsito. Para isso, está sendo estudada a redução do limite de velocidade nas ruas e avenidas das cidades e também nas principais rodovias do país. A redução da velocidade máxima é uma hipótese para reduzir o número de acidentes. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego estima que 1/3 das mortes no trânsito tem o excesso de velocidade como causa, o que representa cerca de 12 mil óbitos por ano. A Secretaria Nacional de Trânsito sugere que em zonas urbanas seja adotado um limite de 30 km por hora, onde hoje é cerca de 40 km por hora. Já as vias que conectam bairros e regiões da cidade devem operar com limites entre 40 e 50 km por hora. Atualmente, o limite é cerca de 60 km por hora, garantindo maior segurança aos pedestres e motoristas, medida que divide opiniões. Fica mais seguro mesmo, principalmente para quem está na moto, né? Esse dia eu caí na 23 ali, eu tava no corredor, o cara entrou sem dar seta, sem nada, meu. Acho que não é só questão de velocidade, é muito motorista sem carteiras, carta comprada. Diminuir a velocidade das estradas? Isso. Tem que melhorar as condições da estrada. Porque tem umas aí, por exemplo, Fernão Dias da vida, é uma lástima, cara, é buraco uma atrás da outra. Mas você pega Bandeirantes, a Anguera, Imigrantes, tudo é um tapete. Seguro é, né, mas se a gente for depender também dos limites que eles querem colocar pra gente, fica difícil até de seguir o itinerário, entendeu? Fica muito difícil pra gente. Agora, se eles pensassem, tinha que colocar assim, um limite de 50, 60, depende da via pública ou via terrestre ou via as artérias, tudo bem, mas do jeito que eles querem fazer, cara, fica difícil pra nós, cara. O Senatran também afirma que os estudos mostram pouco impacto no tempo das viagens devido ao limite menor. Ou seja, o motorista não vai chegar muito mais tarde ao seu destino. Outra sugestão é fazer um mapa de acidentes e identificar os pontos críticos. Assim, as vias que apresentarem mais ocorrências terão velocidade menor. O estudo também levou em consideração a capacidade de frenagem dos carros modernos para calcular o limite da velocidade. Agora, todas as sugestões serão avaliadas pelo Ministério do Transporte, que poderão ser aplicadas em uma nova guia da gestão de velocidades. Olha só, um homem foi flagrado subindo no teto de um carro no interior de São Paulo. E ele acabou caindo e o veículo desgovernado atingiu o muro de uma casa. Um motorista subiu no teto do próprio carro em movimento e acabou caindo, deixando o carro desgovernado em Cajati, no interior de São Paulo. As imagens foram gravadas por um motociclista que acompanhava o veículo. É possível ver o carro e outra moto em movimento. O motociclista com a câmera levanta o porta-malas do carro mostrando a caixa de som. Logo em seguida, o motorista do carro sobe no teto do veículo e quando tenta voltar, acaba caindo e o carro segue desgovernado. O motociclista com a câmera tenta assumir o volante, mas o veículo acaba batendo no muro de uma casa. Depois que o vídeo viralizou nas redes sociais, a Polícia Civil iniciou uma busca para identificar o condutor. Ele deve ser intimado a comparecer na delegacia de Cajati e poderá responder pelo crime de direção perigosa. Além disso, o emplacamento do veículo foi identificado pela corporação, que realiza busca para localizar o responsável pela infração.
E o mês da primavera começou com calor e ar seco, além de pancadas rápidas e irregulares no fim do dia. E é assim que setembro deve começar em boa parte do país. Mais horas de sol, tardes quentes e pancadas rápidas e irregulares marcam esse início de setembro em boa parte do país. O calor e o ar seco dominam em boa parte do centro-oeste, do sudeste e do interior do nordeste, e esse cenário que deve se estender pelos próximos dias. A chuva aparece de forma mais concentrada entre o oeste e o sul gaúcho e, na sequência, avança pontualmente por outras áreas, mas o impacto maior é o vento. No sudeste, a semana começa com tempo firme na maior parte das cidades, com nuvens crescendo ao longo do dia. Ao longo da semana, o calor aumenta no interior da região, com picos chegando a 37 graus no norte e no oeste de São Paulo e em faixas de Minas Gerais. E a tendência é que as nuvens de fim de tarde ganhem terreno nos próximos dias, ainda de forma bastante irregular. No centro-oeste, a semana em geral será de poucas mudanças. Calor persistente, ar seco e nuvens com chuva mal distribuída. No Nordeste, as capitais mantêm o vai-vem da umidade do mar ao longo do mês, pelo menos no litoral. E na região Norte, tem previsão de sol e aumento de nuvens, mas sem chuva. Segundo os meteorologistas, o fenômeno Laninha ainda não está consolidado, mas deve ganhar força ao longo da primavera, com probabilidade crescente de se instalar nos próximos meses. Se confirmado, o efeito do Laninha pode intensificar as chuvas no norte e no nordeste, além de favorecer períodos mais secos no sul do país. E veja a seguir, terremoto deixa mais de 800 mortos no Afeganistão. E ainda, bilionário pede desculpas após roubar boné de criança. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E um forte terremoto deixou mais de 800 mortos e 2.800 feridos no leste do Afeganistão. Segundo projeções das autoridades locais, o número de vítimas ainda deve aumentar e passar de 1.000. Um terremoto de 6 graus de magnitude, seguido por 5 tremores secundários, matou centenas de pessoas e deixou milhares de feridos nesta segunda-feira no leste do Afeganistão. O epicentro do terremoto, que aconteceu a apenas 8 quilômetros de profundidade, foi localizado a 27 quilômetros de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar, no limite com a província de Kunar. As informações são do Centro Geológico dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa anunciou 40 voos para transportar ajuda e retirar os mortos e feridos das áreas atingidas. Em 2023, o Afeganistão sofreu um terremoto de grande magnitude na cidade de Herat, na fronteira com o Irã, que deixou mais de 1.500 mortos e destruiu 63 mil casas. As autoridades afegãs alertaram que o número de vítimas deve aumentar à medida que as buscas avançam nas áreas remotas e destacaram que os danos são muito significativos em Kunar. E agora você vai ver imagens impressionantes. Um homem que saltou de base jump, que é uma espécie de paraquedas, mas o salto falhou e ele fraturou várias partes do corpo. E tudo foi gravado por uma câmera de segurança que estava no equipamento dele. Vamos conferir agora com o Anderson Nascimento. Após cair de 850 metros de altura da Pedra dos Cabritos, no sul do Espírito Santo, e sofrer diversas fraturas, o bombeiro carioca Carlos Souto Maior, de 40 anos, se recupera em casa, no Rio de Janeiro. O militar chegou a filmar a própria queda e, mesmo ferido, chamou o resgate. Carlos relatou que o acidente teve influências da dobragem do posicionamento do corpo na hora da abertura do paraquedas e também do vento. O acidente foi registrado por duas câmeras acopladas na cabeça do bombeiro e a outra no paraquedas. Os vídeos mostram todo o percurso do momento do salto até a queda.
Ai, A vítima contou que ficou o tempo inteiro consciente e, por isso, conseguiu acionar o resgate. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, que acionou uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo. O paraquedista foi levado de helicóptero para um hospital da região e depois transferido para um hospital aqui do Rio de Janeiro. Carlos fez aniversário na véspera do acidente, ocorrido no domingo, 13 de agosto. Naquele fim de semana, ele estava de folga do trabalho e participava de treinamento de base Jump no Espírito Santo. 15 dias após o acidente, o bombeiro carioca que perfurou o pulmão, quebrou 7 costelas e fraturou as 2 pernas, deseja voltar o mais rápido possível a salvar vidas. Carlos Souto é sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e trabalha como guarda-vidas na praia de Copacabana há 17 anos. Agora o bombeiro se recupera em casa, mas ainda não pode apoiar os pés no chão. A recuperação do militar será longa e ele ainda não tem previsão de retornar aos trabalhos. Mesmo sendo amante do paraquedismo, Carlos está ansioso para voltar a exercer o principal ofício como socorrista. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. E a seleção já começou os trabalhos lá no Rio de Janeiro? Exatamente, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O técnico Carlo Ancelotti comandou hoje o seu primeiro treino na Granja Comari, casa da seleção brasileira, na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. É o primeiro treino antes dos duelos contra Chile e Bolívia. Serão as últimas partidas do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Dos 24 convocados para esta data FIFA, 5 ainda não se apresentaram. São eles Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Rafinha e Gabriel Martinelli. Todos eles atuam na Europa. Além disso, 3 jogadores que atuaram no último domingo ficaram na parte interna do centro de treinamentos, realizando atividades regenerativas, sendo eles Jean Lucas, Samuel Lino e Lucas Paquetá. Desta forma, Ancelotti terá apenas 2 treinamentos com o grupo completo, antes da partida contra o Chile. Com tantas baixas, Ancelotti chamou alguns jogadores das bases dos clubes cariocas para completar o treino desta segunda-feira. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo e ocupa a 3ª colocação nas eliminatórias, com 25 pontos. O Chile é o lanterna da competição e não tem mais chances de ir ao Mundial. Tá certo, Bruno, aí as informações da seleção. E agora eu quero mudar de assunto, de modalidade, para falar de um vídeo revoltante que viralizou nas redes sociais no último fim de semana. Conta pra gente sobre esse vídeo, muita gente deve ter visto, né, Bruno? Pois é, Kleber. A cena mostra o momento em que um CEO toma o boné autografado de um garoto. Mas no final, deu tudo certo para o jovem. Vamos conferir. Nos últimos dias, viralizou o vídeo que mostra um homem tomando o boné de uma criança. O objeto em questão estava autografado pelo tenista polonês Kamil Majkrzak, que havia presenteado o menino ao final da partida. Após a repercussão negativa do vídeo, Cezerek, que é o CEO de uma empresa de pavimentação, patrocinadora da Federação Polonesa de Tênis, havia desativado suas redes sociais e voltou atrás novamente para se desculpar com o garoto. Tudo isso ocorreu depois da vitória de Majkrzak sobre o russo Karen Khachanov por 3-2. Após o ocorrido, o tenista polonês decidiu presentear o jovem, entregando a ele uma bolsa com vários presentes, incluindo um boné autografado pelo tenista. Bom, então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa noite, uma ótima semana e até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.